Olá pessoal, eu estou aqui com Wellington Alexander Rosa, diretor escolar, um amigo que eu tenho há muito tempo, gosta muito do esporte, bom de bola, tá gente? Bom de bola, dá para colocar 10. Wellington, é um prazer receber você aqui no podcast Fala Professor. É um canal de comunicação para a gente estar aí conversando com as pessoas, divulgando as ideias, projetos e passando uma mensagem para essa garotada. É um prazer receber você aqui, Wellington. Prazer é todo meu, Sandro. Bom de bola, talvez, eu até acredito, né? Quanto à questão da 10, deixa para você, zagueirinho ali atrás mesmo, sossegado. Enfim. É isso aí, Wellington. Prazer receber você. Fala um pouquinho, Wellington, da sua trajetória de vida, da sua trajetória acadêmica, né? Porque eu sei que você é um dos poucos gestores escolares que tem um mestrado, e um mestrado numa área que nós vamos entrar aqui daqui a pouco, para a gente falar de um tema muito importante. Bacana. Então, minha trajetória de vida, assim, desde que eu me entendo por gente, né? O sonho de todo brasileiro é ser jogador de futebol. E nos encontramos, né, nessa trajetória aí lá por volta dos 14, 15 anos. Não vamos contar a história toda, porque senão a gente retrata aí algo. Não fica fazendo conta não, hein? Pois é, não fica essas contas, deixa para depois, enfim. Então nos conhecíamos na época do futebol, né? Sonhava com o futebol. Em dado momento, aos 20 para 21 anos, eu decidi que o futebol não dava mais, estava em São Paulo e parei com o futebol. E estudei no meu ensino médio numa escola na qual eu havia perdido 2 anos por questões, né, do meu trabalho, que era o futebol. Os professores não aceitavam isso muito bem, alguns até hoje, infelizmente, não aceitam, né? E eu acabei perdendo 2 anos e fui para uma escola, que é a escola Donato Werneck de Freitas, no 1º de maio, próximo à casa da minha mãe, e lá eu consegui concluir meus estudos. E um dos meus professores, muito interessante, chamado Wagner, no dia que eu pedi a vaga, ele me falou o seguinte: cuidado com o que você fala, porque tudo que você disser te será cobrado. Porque eu havia dito que eu queria a oportunidade de formar, né? Porque se o futebol não desse certo, eu teria que ter outra profissão, uma outra coisa para fazer. E eu falei que se eu saísse para viajar, para jogar, ia trazer as declarações, então logo, né, eu retornasse com as declarações, eles podiam marcar provas para outro dia. E ele me fez essa cobrança. Os colegas nunca gostavam muito de apresentar os trabalhos, né? E eu, falastrão, eu apresentava todos eles. Quando eu parei de jogar futebol, aos 20 para 21 anos, passado alguns meses, esse professor me convida para começar a dar aula, coisa que eu nunca pensei na minha vida que seria professor, né? Escola estadual, municipal? Escola estadual. A primeira escola que eu trabalhei foi a escola estadual Professor Hilton Rocha, lá no 1º de maio também, ali no trevo do bairro 1º de maio. Vem de escola pública? Escola pública. Que bom. Eu formei em escola pública, curso técnico contabilidade, iniciei a minha trajetória ali também em escola pública. E já tem 27 anos. Não era para fazer conta, mas enfim. Você tem um mestrado em educação. Sim. Esse mestrado, como se deu esse mestrado? Porque eu sei que eu fui professor também, é uma vida muito corrida, né? Às vezes as pessoas têm que trabalhar em 2, 3 horários, em escola particular, estadual, municipal, né? Para estar aí arcando com seus compromissos. Então, Sandro, depois do curso técnico, né? Até traçando um panorama, acabaram os cursos técnicos em 99, eu vim trabalhar, isso foi em 1995 quando eu comecei a lecionar, 96 aliás, desculpa, em 97, não, minto, 95 mesmo, 95 eu comecei lá no Hilton Rocha, em 96 eu vim para o Raul Teixeira aqui em Santa Luzia, e me instalei aqui desde 96 que eu trabalho aqui na região. Em 99 acabaram os cursos técnicos. Se você se lembra, naquela época tinha o ensino médio técnico. Então eu fiz, por exemplo, até contabilidade no meu ensino médio. Os cursos técnicos agora são pós-médio. Então você tem que concluir o ensino médio e depois, ou concomitante, fazer o técnico. Mas você pega o diploma de técnico, então somente concluído o ensino médio, né? E ao acabar o ensino técnico, eu falei, poxa, eu tenho que continuar estudando, porque gostei demais da profissão.
né? Então eu tenho que galgar novos degraus. Eu fui fazer ciências biológicas. Então minha primeira formação superior, porque até então era técnico, foi o curso de ciências biológicas de 99 a 2003. Certo. Depois disso eu fiz uma pós-graduação em gestão ambiental. Passado um tempo, eu, como você disse, trabalho em escola particular, escola pública, né? Aquela coisa, a gente ganhando pouco no estado, enfim. Eu me especializei em escrever projetos de cursos técnicos. E aí eu montei um curso técnico em Venda Nova, no Múltipla, escola múltipla, técnico em enfermagem, técnico de segurança do trabalho, e eu coordenava essa escola, esses cursos. E foi o momento que eu conheci a profissão de bombeiro civil. Eu levei este curso para os meus alunos técnicos em segurança do trabalho e fiz o curso, porque eu os coloquei no cenário e eles preocupados aonde eles estarem investindo e tal. Falei, eu vou fazer o curso junto com vocês. Rapaz, é apaixonante. É apaixonante. Então ali eu iniciei o curso, né, de bombeiro civil. Depois disso eu fiz uma pós-graduação em urgência e emergência, que já é voltado para a área, né, do socorro. Em 2017 eu fiz uma prova. O Estado começou a oferecer algumas bolsas para diretor e analistas da educação. E eu passei nessa prova, né, e eu fiz um mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora, no CAED, que é onde faz todas as provas de Proalfa, Proeb, essas provas, né, do Brasil inteiro aí da área de educação. E eu fui fazer meu mestrado lá. Então, sim, foi uma alegria para mim, porque você sair de onde saiu, de uma escola pública, a vida inteira numa escola pública, e conseguir fazer um mestrado numa federal, né, assim, para mim é a glória. Né? Então, aí eu fui fazer um mestrado na área lá de gestão e avaliação da educação pública, e no mestrado, aí sim, eu abordei aquilo que eu queria abordar, que é falar necessariamente sobre a questão do socorro nas escolas públicas. Bom você entrar nesse assunto, porque o motivo também de trazê-lo aqui no nosso podcast Fala Professor é sobre a Lei Lucas. Nós batemos um papo aqui anteriormente, que a gente está sempre se encontrando, e eu andei em algumas escolas conversando sobre essa Lei Lucas, e houve um interesse muito grande, né, em saber a origem dessa Lei Lucas, e logo eu pensei no meu amigo Wellington, porque a sua especialização, né, o seu mestrado foi direcionado para essa área, a área de socorros, né? E essa Lei Lucas, o que quer dizer a Lei Lucas? Por que tem um nome, Lei Lucas? Então, uma criança de 12 anos veio a óbito numa excursão escolar. Ele residia em Campinas, São Paulo. No intervalo, né, dessa excursão, eles foram lanchar e comeram cachorro quente. E esse menino se asfixiou com um pedaço de salsicha. E o nome dele é Lucas Amora. Ninguém sabia fazer a manobra de Heimlich, que é a manobra do desengasgo, e esse menino veio a óbito, né, asfixiado com esse pedaço de salsicha. A mãe do Lucas, ela é advogada, então ela começou a militar muito nesta área, que tinha que ter isso nas escolas e tal, e em 2018, a Lei 11.722, ela foi sancionada, uma lei federal, onde ela exige que todas as escolas públicas e privadas no Brasil inteiro, né, formem os seus profissionais de educação enquanto não profissionais, mas que eles tenham noções de primeiros socorros, para evitar, porque como a noção básica de primeiros socorros, talvez, ou muito provavelmente, o Lucas não teria, né, vindo a óbito. Então, esta lei ela vem para, né, fazer com que todas as escolas, né, os profissionais de educação estejam preparados para um cenário, um fato fortuito, um episódio dessa natureza, né, de forma que menos vidas ou mais nenhuma vida seja perdida em razão da falta do preparo, né, para fazer o socorro. E a gente percebe muito a dificuldade que os professores têm nesse tema, né? Porque o professor, ele está ali na sua formação, ele não tem esse conteúdo, né, de primeiros socorros. E é interessante a sua fala, Sandro, porque você formou em educação física. O curso de educação física, que é esporte, né, esporte de contato, riscos de lesão, a própria faculdade de educação física não oferece primeiros socorros aplicado, vamos dizer assim. Você tem alguma coisa, mas é muito básico, né? Básico. Eu fiz um curso de ciências biológicas. Você não sai com aquela segurança, né? Sim, sim. Eu fiz um curso de ciências biológicas que lida com essa parte também de anatomia e fisiologia humana e tal, e também não tem isso. Né? E eu fui me dedicar, me debruçar sobre isso mesmo, né? E que interessante, depois de um curso técnico.
que eu acabei de dizer, né, lá no Múltipla, era técnico em segurança do trabalho. Levei o curso de bombeiro civil, ancorado pela Lei 11.901 de 2009, que, né, regulamentou a profissão do bombeiro civil ali. E aí eu comecei a literalmente militar nesta área, porque, rapaz, assim, as escolas, eu trabalhei em grandes escolas, em Santa Luzia, escolas que tinham 1.500 alunos. Nós estamos com 1.500 vidas ali sobre a nossa responsabilidade e os riscos, né? Eu acho, inclusive, Sandra, aproveitando, a lei Lucas, ela é um tanto quanto ambígua e veio para tentar sanar uma deficiência de normativas anteriores que nunca foram cumpridas. Porque, por exemplo, nós temos NBRs. A NBR 14608, ela fala da brigada de incêndio. A primeira, salvo engano, é de 2006. A Lei Lucas é de 2018. A NBR, ela fala de primeiros socorros e combate a incêndio. Então, teria que formar brigadistas, tem um percentual para cada uma das edificações que abrigam um público grande. Então, e lá tem, na norma, depois tem instrução técnica dos corpos de bombeiros, militares e tal. Aqui em Minas Gerais, até então era a IT-12, agora tem uma outra legislação, mudou um pouco esse cenário, mas aqui a antiga IT-12 tem um anexo B, e lá fala de cada edificação, onde ela atua, e o percentual de pessoas que são da chamada de população fixa, as pessoas que trabalham naquela edificação, que tem que ser brigadistas. Então, por exemplo, escola é 30% da população fixa por pavimento. A escola tem 2 pavimentos. Quantos profissionais trabalham no andar de baixo? Quantos profissionais trabalham no andar de cima? 30% dos 2 pavimentos tem que ser brigadista. Como isso nunca foi executado na íntegra, e aí acontece... aí eu estou te falando de NBR, uma norma brasileira regulamentadora. Mas também tem instrução técnica do Corpo de Bombeiros, que, em regra, essas edificações todas têm que ter um AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, e para tê-la é necessário que cumpra com essas regras. Qual que é o problema? Como isso não se dá da forma que deveria, né? Nem todas as edificações têm AVCB, e aí começa a ter alguns delays, né? E aí vem o óbito de Lucas, fizeram a Lei Lucas, e nela aborda necessariamente primeiros socorros. E a anterior abordava combate a incêndio e primeiros socorros. E nós estamos vulneráveis aos 2 episódios. Os 2 dentro da escola. Com certeza. Ainda mais algumas escolas que têm a sua construção muito antiga, antigas, né? Rede elétrica muito antiga, né? Então, se os riscos eles acabam sendo... É interessante isso, porque, por exemplo, você foi diretor de escola durante um tempo. Talvez a sua percepção de risco é muito diferente da minha, que estudei esta área. Eu chego numa escola hoje, eu olho ela de cima e embaixo, aí eu vou verificar trinca, fiação exposta, qual que é o cenário que eu estou nele, o que pode se transformar numa rota de fuga, onde que eu vou fazê-lo. Na escola que atualmente eu estou diretor, eu fiz um curso dessa natureza lá, só que aí eu fiz uma abordagem com combate a incêndio e primeiros socorros. Entendeu? Justamente para quê? Para treinar algumas pessoas, inclusive alunos, né, para que eles estejam preparados, porque eles estão muito mais próximos, inclusive, entre os pares, onde pode acontecer os problemas, do que a nós. Às vezes eu estou lá na minha salinha de diretor, o episódio aconteceu lá no 2º andar. Se tem alguém preparado lá, ele começa a fazer o procedimento lá. Entendi. Né? Então, mas a Lei Lucas hoje, ela torna obrigatório. Sim, foi 180 dias a partir da promulgação da lei, isso foi em 2018, então 6 meses após, né, todas as escolas públicas e privadas devem formar os seus profissionais em primeiros socorros. Tá, então ela é específica então para essa abordagem do primeiro socorro, a Lei Lucas. Sim, tá, e hoje nós não temos assim essa capacitação. Nós temos alguma empresa, alguma escola que faz esse tipo de capacitação? Tem várias empresas que são preparadas para esse tipo de curso de treinamento, né? O que acontece que eu vejo, olha só, escolas privadas, eu entendo, e assim, pelo que eu transitei e transito, quase todas elas têm. Até porque o bombeiro militar vai lá, fiscaliza, faz e tal. As escolas públicas, talvez por ser público cobrando de público, não tem essa cobrança da mesma forma. Nenhuma escola que eu passei tem. Mas há um movimento, né? Agora começou um movimento, começou um movimento que inclusive está chegando recurso para as escolas contratar, né, empresas de engenharia para montar. Esse primeiro momento, na verdade, é para montar o projeto de incêndio. O que é o projeto de incêndio? O indivíduo faz uma análise da edificação,
cria uma planta baixa. A partir dessa planta baixa, aí tem os cálculos que tem que ser feitos. Você calcula a carga de incêndio, você define os locais onde vão ser colocados extintores de incêndio, qual tipo de extintor, para qual lugar, porque você tem o extintor AP, que é de água pressurizada, PQS, que é o pó químico seco, e CO2, que é o gás carbônico. Que tipo de extintor pode se usar para qual classe de incêndio? Então, a depender do que você tem naquele cenário, né, é que você vai definir o agente extintor. Um exemplo, eu sempre sugiro, apesar de poder usar tanto o PQS quanto o CO2, por exemplo, numa sala de informática, né, você usar o CO2, porque o PQS é o pó químico é bicarbonato. E ao jogar o bicarbonato, que é um pó, ele vai danificar a máquina. O CO2 não. O CO2 extingue e não deixa resíduo. Só que ele é um agente extintor mais caro. Então, às vezes, as pessoas optam pelo PQS, pelo pó químico. Né? Mas assim, aí você vai apagar o fogo. Agora, você tem aquele que causa menos dano ao equipamento, que causa mais dano. E outros, por exemplo, papel, madeira, aí você já vai usar água, né? Que é a água pressurizada. Então eles têm que fazer esse projeto, faça-se a análise da edificação, define os pontos e quais agentes extintores serão colocados, rota de fuga, porque tem que colocar as placas de sinalização, luminárias de emergência. Por exemplo, num cenário de incêndio, você vai desligar a rede elétrica, até porque se foi um incêndio proveniente da eletricidade, você vai ter que extinguir a rede elétrica para iniciar o procedimento. E se for à noite? Ao desligar, essas luminárias elas têm uma bateria e o ambiente fica claro, facilita a evacuação do ambiente sinistrado. Né? Porque quando não tem, se começa um incêndio, apagou, qual que é o risco dessas pessoas saírem dali? E outra, né? Não é só sair, é sair com segurança. Se nós pegarmos, por exemplo, a Boate Kiss, o que aconteceu? Muitos morreram pisoteados. Né? Porque entra em pânico e aí o cenário de pânico, todo mundo corre. Então, assim, tá vendo que é uma coisa muito complexa? Não é só dar um treinamento, é necessário você preparar, inclusive aqueles que não foram treinados, né? Treinados que eu falo enquanto socorristas, né? O profissional dos primeiros socorros ali, mas para que as pessoas estejam preparadas, inclusive, para evadir de um ambiente sinistrado. Como sair? Quais são as rotas de fuga? Qual é o local que eu saio? Entender que ele vai ter uma sinalização. A escola, por exemplo, tem um sinal para troca de horários. Tem que ter um sinal diferente desse. O público tem que saber qual que é esse sinal, né, dispositivo sonoro diferente daquele de troca de turnos, para saber que nós estamos falando de um incêndio, para que ele evada da área com segurança, com tranquilidade. E aqueles que são preparados já iniciem os procedimentos ali, porque, cara, fogo começa desse tamanhozinho. O fogo é muito tranquilo de você lidar com ele, o problema é quando ele se transforma num incêndio. Aí ele saiu do controle e o extintor já não resolve mais. Já não resolve. É um tema muito interessante, importante, né? E não pode estar fora das políticas públicas. Com certeza. Né? Tem que estar sendo efetuado mesmo dentro das escolas. Mas o bom é que, pelo que eu estou percebendo aqui nesse bate-papo nosso, que há um movimento, já há uma corrente já para lidar com esse tipo de assunto dentro das escolas, né? Você está falando que tem um recurso já para preparar, está preparando as escolas. Claro, né? Que assim, a distância entre o mundo real e o mundo ideal e o mundo atual, vamos dizer assim, é muito grande. O mundo real, nós estamos nele com grandes dificuldades financeiras em vários setores, né? Vindo de pandemias e tal. Olha só, nós estamos falando de uma lei de 2018. Nós estamos em 2022, 4 anos. O Estado tem mais de 3 mil escolas. E dentro de um Estado todo, quando você fala assim, tem empresas especializadas para isso, quando eu te respondo que sim, eu estou te falando de Belo Horizonte, da grande BH, porque eu conheço aqui. Mas e lá no interiorzão? Aqui em Minas Gerais são 853 municípios, será que lá tem? Então, eu estou te trazendo um panorama de BH, grande BH, que é um cenário que eu conheço. Aqui nós temos, e para lá. Então, às vezes, você vai ter que deslocar profissionais daqui para executar lá. Então, esse é o primeira nuance que tem que ser avaliada, né? Mas eu entendo, inclusive eu coloquei isso na minha dissertação, do mestrado, que deveria se criar uma diretoria central de segurança escolar. Sabe por quê? Porque aí sim, nós estamos falando de profissionais de educação que sabe qual que é a sua demanda, que são as escolas estaduais, tá certo? E você consegue montar ali um plano de ação que você atenda todas essas escolas com profissionais, por exemplo, disponibilizados para aquele fim.
Então eu consigo, por exemplo, nós temos 47 superintendências no estado. A gente consegue dar treinamento por superintendência. Um exemplo clássico que dá para você fazer isso bem legal. Você pega a Superintendência Metropolitana C, que é aqui da nossa região, né? Aqui nós temos 164 escolas, salvo engano. Monta um treinamento, faz uma rota de treinamento, essas pessoas vêm aqui na Metropolitana C dar o treinamento. Vão para a Metropolitana A. Então você vai lá para outro cenário. Esses profissionais vão para esse outro cenário e fazem um outro treinamento. E como são vários profissionais, cada um numa área, você consegue fazer isso concomitante. Porque a gente vai dar treinamentos, que eu falo assim, né? O que eu estou acostumado, porque cada empresa tem a sua proposta, a sua filosofia, mas como eu estou na educação, eu vivo isso. No mestrado eu pontuei isso, né? Então a gente consegue, por exemplo, eu lá dou aula de anatomia e fisiologia humana à luz do socorro. Falo de doenças infecto-contagiosas e faço tipagem sanguínea com fator RH, por exemplo. Tem um outro profissional que vai falar do XABCDE do trauma, que é como lidar com um indivíduo que sofreu um acidente, a análise primária dessa vítima, né? E tem outro que vai falar do SBV, que é o suporte básico de vida. Então você consegue fazer um horário igual de escola, só que em cenários diferentes. Hoje eu trago 2 profissionais aqui, 2 vão para outra metropolitana, amanhã troca. Você atende 2 metropolitanas, se não forem tão distantes, né? E ainda que sejam 2 dias numa, 2 dias na outra, você consegue executar. E pega muita gente ao mesmo tempo e vai fazendo esse trabalho de forma que você vai fazendo um abarcamento, né, dessas pessoas lá no cenário que depois se tornam também multiplicadores. Né? Eles podem posteriormente, inclusive, dar sequência nesse trabalho, né? Mas de qualquer forma, num primeiro momento, até que eles estejam, né, aptos, preparados, é necessário, porque não é tão simples, né? Nós estamos aí, se eu não estou enganado, na 14ª ou 15ª edição do PHTLS, que é um livro de protocolo internacional relacionado ao socorro. São mais de 10 edições. Por quê? Porque todo dia surge, né, um acidentado diferenciado, você tem um protocolo novo até para atender aquilo que vai surgindo. Então é um trabalho que é maravilhoso, mas é para a vida toda, você vai estudar a vida toda. É muito interessante e fica aí a dica, né, esse bate-papo vai chegar em várias pessoas aí, né, principalmente das escolas, para que se atentem a isso, né, já comecem a pensar nisso e estudar uma forma de ter essa capacitação para os seus profissionais, né? Até para não incorrer nenhuma omissão, né? E nenhuma responsabilização. Mas, Wellington, nós tivemos eleição ano passado para diretores de escola, né? E esse ano agora muitos diretores estão assumindo, né, novas direções, você é um deles, né? Que dica que você daria para esses diretores? Eu achei interessante a parte como você já é ligado ao primeiro socorro, de você chega na escola, já olha se tem fio solto, se tem um piso escorregadio. Uma dica assim, até o diretor que é leigo, né? Eu mesmo nesse assunto eu sou leigo, né? Na época que eu fui diretor muitos anos, né? Mesmo ser formado em educação física, mas é uma área que você não é especialista nisso, né? A gente precisa de ser capacitado. Para esse diretor que está assumindo essas escolas esse ano. Então, só aproveitando, né, a eleição foi este ano, foi mês passado, para iniciar o trabalho no próximo ano. Então, assim, para os antigos diretores, né, e para os atuais diretores, que eu acho que a lógica é a mesma, aqueles que não estudaram nada nesta área, pouco sabem. Eu estou há 27 anos de educação e tem aproximadamente 15 anos que eu milito nesta área. E os outros anos anteriores, os 13 anos anteriores, né? E por que é assim, Sandro? Isso é muito natural. Você, enquanto educador físico, você vai, em tese, se especializar, buscar informação na sua área do conhecimento e buscar o melhor para os seus alunos naquilo que você estudou e que, claro, eu entendo que a gente tem que sempre fazer para ser o melhor, mas o melhor no que a gente se propõe a fazer e não melhor do que ninguém, né? Então, assim, o que me traz para este cenário hoje é literalmente ter estudado esta área. Esse é o primeiro ponto. O que é necessário saber, e aí sim eu acho que a ideia, né, quando você me fala de trazer à luz aos diretores, o que fazer, como fazer, eu acho que o primeiro passo é pesquisar a legislação. É pesquisar a Lei 11.722 de 2018, que é a Lei Lucas, pesquisar a Lei 13.425, essas leis federais. Lei 13.425 de 2017, que ela foi batizada de Lei Kiss. Por que Lei Kiss?
Boate Kiss. Teve um incêndio lá. Isso. A Lei 12.608, que é a lei que fala da questão da... Fugiu aqui, vou lembrar. Defesa Civil. Proteção e Defesa Civil, Lei 12.608 de Proteção e Defesa Civil, que também aborda essa temática, porque a partir do momento que você começa a entender a legislação e percebe-se que existe um distanciamento entre a legislação, que me obriga a fazê-lo, e eu não tenho como oferecer, eu começo a perceber o risco. Eu não vou entender o risco do meu ambiente de trabalho por não ter estudado aquilo. Mas eu começo, poxa, incêndio, o que pode pegar fogo aqui na escola? Aí eu já começo a atentar para a parte elétrica, né? Eu começo a atentar, por exemplo, eu tenho um forro de PVC. Eu estudei numa escola, a época que eu fiz o meu mestrado, eu estava numa escola que tinha um corredor de aproximadamente 25 metros e um forro de PVC. PVC inflamável. Eu falei, o que tem acima desse PVC que está escondido? E aí eu abri uma parte para verificar, estava toda uma fiação elétrica ali em cima. Bastava uma centelha. Para que exista fogo, é necessário, a gente chama de triângulo do fogo. Combustível, comburente, ponto de ignição. Combustível é o que pega fogo. Comburente é oxigênio, que tem. Isso aqui é combustível, madeira. O que falta para pegar fogo aqui? Centelha, um ponto de ignição. Então, se é uma rede elétrica, se é um palito de fósforo, coloquei fogo nessa madeira e tem oxigênio, vai pegar fogo. E para extinguir esse fogo, basta eu extinguir um dos 3 elementos que compõem o triângulo do fogo. Mas enfim, qual que é o foco? O que eu tenho que é combustível? Madeira, escola, madeira, papel, o PVC, forro de PVC, computador, televisão, beleza. A rede elétrica que atende tudo isso está legal, está bem escondidinha, porque escola é local que nós lidamos com jovens e adolescentes e crianças. Esses curiosos do jeito que são, pegam aquilo, brincam. Quantos na nossa época que não apagava a luz da escola encostando um fio no outro? Né? Imagina se isso abre um curto-circuito ali e nesse curto abre uma centelha e começa um incêndio. As escolas têm extintor de incêndio? Então qual que é o primeiro foco? Vamos colocar extintor de incêndio, vamos olhar a rede elétrica, vamos olhar a rede hidráulica, porque um vazamento de água na rede elétrica tem um risco, se tem rede elétrica próximo. Vazamento de água nos telhados, porque ali debaixo da laje com certeza tem fiação elétrica, porque é onde vai passar a fiação para alimentar os prédios. Então, assim, é um conjunto de coisas, percebe? Eu, como estudei isso, eu chego e vou verificar tudo. Agora, quem não é da área, talvez não tenha essa percepção de risco. Só que o risco está aí. Quando você fala de responsabilização, olha só. E aí sim, a minha grande preocupação, o Wellington. Por quê? Estou gestor, respondo pela escola e por todos que estão ali. Sou bombeiro civil. Se eu estou gestor, vejo o risco e não faço nada, e sou bombeiro civil, obrigatoriamente eu tenho que ter essa noção de percepção de risco, eu respondo duplamente. Aí não só omissão, aí você vai ter omissão, negligência, imprudência, imperícia. Percebe? Então é um conjunto de coisas que hoje os gestores que não dominam a área, será que omissão? Não sei. Negligência? Então, também não sei. Imprudência, imperícia, tá vendo? É muito complexo. Quem vai julgar? É verdade. Aí você vai depender de quê? Advogado de defesa, advogado de acusação e aquele que tem a melhor argumentação. Fato é que nós estamos acautelando essas pessoas, esses jovens adolescentes, servidores, e o risco ele é iminente. O risco ele existe em qualquer lugar. Nós estamos falando de uma boate que pegou fogo aqui em Belo Horizonte, o Canecão Mineiro, né? E vários outros cenários de incêndio, de acidentes, enfim, e de locais que aglomeram pessoas. Né? E seja ele do ente público ou privado, o ente público tem responsabilidade, o privado também. Então nós precisamos ter uma cultura prevencionista. Eu coloquei isso muito na minha dissertação, que acho que foi o tema que eu mais utilizei. Nós precisamos de uma cultura prevencionista no Brasil. Minha sogra esteve em Dubai e ela me contou uma coisa que eu achei interessantíssima. A cada 100 metros tem um desfibrilador no aeroporto. A cada 100 metros, que o aeroporto é uma coisa gigantesca, a cada 100 metros tem um desfibrilador. Por que ela sabe disso? Porque nós temos desfibriladores de treinamento, né, para os cursos que a gente oferece, e ela viu. Ela falou, nossa, eu vi isso lá em Dubai, assim, é pertinho do outro e tal. Eu fui pesquisar, a cada 100 metros tem um desfibrilador, e as pessoas estão preparadas para isso. Se agora alguém tem um problema, quanto tempo, Sandro, tempo de resposta ao sinistro? Convenção Internacional, 15 minutos. Se acontecer um acidente aqui agora, quanto tempo que vai demorar para o SAMU ou o bombeiro chegar para socorrer?
O tempo de resposta ao sinistro é de 15 minutos. Tem que ter pessoas preparadas na edificação para iniciar o suporte básico de vida. Para fazer o XABCDE do trauma, que é avaliar essa vítima, né, na íntegra, e o suporte básico de vida é para manter essa pessoa viva até que o socorro especializado chegue. Então, nós estamos no cenário que nós não temos pessoas fazendo suporte básico de vida. E quantas vidas estão sendo ceifadas por isso? Porque ninguém sabe fazer, por exemplo, uma ressuscitação cardiopulmonar. O indivíduo é um infarto. Querido, é 15 minutos para você tentar salvar a vida dele. Passou de 15 minutos, esquece. É muita responsabilidade. Muita. Quantos professores idosos? Né? Quantos professores cardíacos, cardiopatas? Quantos alunos? Então, é um cenário que a gente lida com 1 milhão de pessoas, né? E todas as pessoas com as suas realidades de saúde, de risco, né? Nós oferecemos alimentação nas escolas. Qual que é o risco? Por exemplo, a gente ofereceu aí maçã, que é uma fruta de mastigação mais dura. Nós temos alunos de 1º ano /9 da educação dos anos iniciais até 3º ano do ensino médio. Um adulto já tem risco de se engasgar com isso. Quantos adultos que não se engasgam comendo carne? Então você pega aí, nós oferecemos maçã, banana, melancia, só falando de frutas, este ano. Pêssego, quais são os riscos de eles se engasgarem com isso? Manga, carne, né? O caso do Lucas, salsicha no cachorro quente. Mas salsicha é uma coisa macia e tal. E aí? Morreu. Mais macio ou mais duro, enquanto mastigação, a depender do que acontece, engasga. Tem pessoas preparadas para lidar com isso. Eu vejo que é muita responsabilidade, né, Wellington? E existe lei, né? Então Sim. nós não estamos falando aqui, porque eu queria que tivesse todo mundo preparado, que estivesse todo mundo preparado. Não. Tem lei para isso. Então é um tema muito interessante, a gente precisa de abordar isso sempre, né? Nós vamos divulgar isso o máximo possível para que chegue nas pessoas que possam resolver, porque a lei está aí, existe, né? Os meninos estão dentro das escolas. Sim. Né? E estão sob responsabilidades. Então nós precisamos mesmo de propor, de pegar pessoas que queiram abraçar essa causa e fazer esses treinamentos dentro das escolas. Nós que estamos na educação, e talvez em boa medida todos vamos nos lembrar de um episódio que aconteceu em 2018, salvo engano 2018 ou 2019, salvo engano foi 2018, porque eu estava fazendo mestrado. Um menino que teve 72% do corpo queimado, 72% ou 73% do corpo queimado numa experiência de laboratório em escola estadual. O que aconteceu com esse menino? Ele estava fazendo um trabalho de explosões com os professores, o professor pediu para ele descartar, só que ele estava com uma lata com brasa e etanol, álcool. Ele jogou aquilo. Tem umas coisas que são complicadas, né? Ele jogou. É a mesma coisa na sua casa, você está fazendo um churrasquinho, você joga o álcool lá na brasa para incendiar, sabe? Foi mais ou menos o que aconteceu. Esse álcool veio, né, ao corpo desse menino e ele se queimou. Como que ele chegou em 73% do corpo queimado? Aí você tem partes do corpo, né, quadrantes e tal, que você define para poder fazer esse cálculo percentual, né, de intensidade de queimaduras. Mas o mais importante, o indivíduo se queimou com álcool. Pode jogar água para apagar o fogo? Pode jogar, Wellington? Essa é boa, eu gostei. A maioria das pessoas fala assim, não pode. Deixa eu te falar uma coisa, álcool queima em profundidade. Então, ao ele, né, ter sido vitimado com álcool e em chamas, por mais que você faça um abafamento, pega alguma coisa, abafa, rola ele no chão, o fogo apaga, ele continua queimando internamente, porque o álcool queima em profundidade. Então é necessário jogar água e continuar hidratando, porque o quente promove vasodilatação, os vasos dilatam, e o frio, vasoconstrição, os vasos fecham. Consequentemente, se ele está queimando, ele está vasodilatando e o fogo está penetrando, em razão do álcool, tá? Outros agentes químicos é diferente, mas o álcool especificamente é isso. Se você não jogar água para que essa água penetre nos poros e ele feche para estancar essa queimadura, ele continua queimando. Esse menino veio queimando de Caratinga até Belo Horizonte. Por falta de conhecimento técnico. técnico. Ele teria uma queimadura importante? Teria. Aconteceu o episódio, mas o agravamento foi por falta de conhecimento. Também está na minha dissertação um episódio que nós vamos nos lembrar bem daquele menino agredido no Instituto de Educação. Lembra que um colega agrediu o outro, ele caiu na escada de cabeça para baixo?
Sandro, olha só, como que essa coisa é complexa. A primeira vértebra aqui na base da nuca chama atlas e a segunda axis. A axis tem um dentão assim, chamado de processo espinhoso. Ele que auxilia o movimento do crânio. Por que carro tem encosto de cabeça? E ao sentar, ajuste o encosto de cabeça à sua altura. Porque num acidente, ainda que você esteja parado, mas o veículo está em movimento, se tiver uma colisão, aí a física vai falar isso, né? O seu corpo vai ser projetado. Em mais ou menos a velocidade do carro, um pouco maior e tal. Por isso o cinto de segurança, para você não ser atirado para fora do veículo. Mas ao retornar, é necessário que você pare no encosto de cabeça. Porque se você sofre o efeito chicote, vai para frente e retorna, esse processo espinhoso, ele perfura a medula e a partir dali você está tetraplégico. Do pescoço para baixo nada mais movimenta. O menino foi agredido. Caiu de cabeça para baixo na escada. Sabe qual que é a minha maior preocupação ali? A agressão já aconteceu, a gravidade do problema já existe, mas eu não posso piorar ou agravar ainda mais o problema, correto? Remoção indevida. Os colegas, claro, né, assim, fizeram com a melhor das boas intenções, carregar este menino. E lá na minha dissertação tem a foto, ele com o pescoço assim, trocando em miúdos. Este movimento de uma remoção indevida pode ter agravado né, o quadro dele. As pessoas se preocupam em socorrer sem o conhecimento. E aí né? que tá. Por isso que hoje fala assim, não coloca a mão, deixa a vítima no local. A primeira coisa que a gente faz quando tem trauma é colar cervical para evitar esse efeito chicote. Cara, mas quanto tempo que vai demorar para o SAMU, o bombeiro, chegar aqui na porta? Nós estamos em Santa Luzia, São Benedito. Quanto tempo vai demorar para chegar aqui? Aí você vai optar por fazer o socorro. Entenda uma coisa, a depender, é melhor você esperar o tempo que precisar aqui no local, mas com alguém sabendo lidar com aquilo, fazer o suporte básico de vida até o socorro especializado chegar, do que você remover essa vítima e levar, porque na remoção você agrava, e no agravamento você pode ocasionar a morte ou trazer uma sequela irreversível para essa pessoa. Então o que nós precisamos de pessoas preparadas nestes cenários, nos comércios, nos supermercados, nos shoppings, nos restaurantes, nas escolas. As pessoas preparadas ali, elas vão iniciar o socorro ali. Você vai fazer o suporte básico de vida, que é manter o indivíduo vivo. Claro que vai perder vidas, lógico, a depender da gravidade. Nós nascemos para morrer. Triste falar isso, né? Mas é uma dura realidade. Agora, eu morrer, tendo sido socorrido, eu morri porque chegou a minha hora. Agora, eu virar e falar assim, se tivesse tido socorro, poderia ter sobrevivido? O Hélio, você me chamou atenção aqui numa situação que quando eu fui diretor, né, há muitos anos aí, eu já me deparei com isso. Né? Eu não socorri, mas eu tive um colega, professor, que socorreu. Aproveitando, né, que nós estamos aqui com um mestre em primeiros socorros, a epilepsia. Quando dá aquele ataque epilético ali na criança, como que a gente socorre essa criança? Porque o que eu vejo é as pessoas enfiando o dedo na boca e puxando ela. A lã tá aqui. Rapaz, a língua enrola, né? Você já dormiu de barriga para cima? Já. A língua enrolou? Você engoliu a língua? Então esquece, não existe esse negócio de língua enrolar, engolir língua. A anatomia humana tem o freio da língua. Então você não vai engolir língua, não existe negócio de língua enrolar. O muito que vai acontecer em razão a epilepsia é uma espécie de convulsão, é uma crise convulsiva. O que diferencia o que chamamos de convulsão e epilepsia? A convulsão, a pessoa se debate e solta algumas gosmas, alguns líquidos. E a epilepsia, ela treme. Então foram variações, mas ambas são crises convulsivas. Tá? Então é a mesma coisa. Primeiro passo, Sandro, o indivíduo em crise, você não pode, por exemplo, outra coisa que muita gente faz errado, segurar a cabeça dessa pessoa. Você tem que apoiar a cabeça dela. A bem da verdade, por exemplo, eu quando estou socorrendo, se eu estou em algum lugar que tem, por exemplo, um travesseiro, alguma coisa, eu coloco o travesseiro debaixo da cabeça, porque ela vai bater nesse travesseiro. Se eu não tenho, eu coloco a minha mão. Mas a mão aberta, ele vai debater na minha cabeça. Após a crise, agora eu faço a lateralização. Eu viro ele para o lado, porque ele vai soltar este líquido, ele pode morrer afogado. Como? O líquido veio, se ele aspirar, vai para o pulmão. Água no pulmão, afogamento. Mas em crise,
você não pode lateralizar, porque ele está tendo espasmos musculares. E aí você que foi atleta, você sabe muito bem o que é uma contratura, uma distensão, um estiramento. Né? Então, se você segura a cabeça dessa pessoa tendo espasmos, é o corpo dela reagindo de uma forma em movimentos e você travando para parar o movimento, só que não vai parar. Então, você simplesmente apoia a cabeça, deixa ela debater ali, passou a crise, aí sim, você lateraliza o corpo dela todo, porque vai sair aquele líquido, né? E ponto. E a partir daí o que fazer? Se for uma criança, a depender da idade, ela sabe se ela toma remédio, se não toma, se naquele dia ela tomou, se não tomou. A gente não pode medicar, mas às vezes ela deu a crise porque ela esqueceu de tomar o remédio, e o remédio está na mochila ou na bolsa dele. Toma o remédio, porque senão vai dar outra crise e outra. Se não tem, querido, conduzir para o hospital. Isso seja com a criança, seja com o adulto, né, em qualquer circunstância. Mas o básico é isso, é esperar a crise passar. Após a crise, né, você faz a lateralização. Vai dar sono, pode dormir? Pode, não tem jeito, ele vai dar sono. Ele gastou muita energia naqueles espasmos musculares. Então o sono é um processo natural, ele vai dormir, ele vai ter sonolência, porque tem aquela mania assim, não pode dormir? Depende, não é que não pode. Você tem que, porque o indivíduo acordado é muito mais fácil de você monitorar, né, se ele está vivo, se não está, se está respirando, se não está, do que com ele dormindo. Né? Mas você consegue fazer toda essa monitoração, porque às vezes o indivíduo bate a cabeça. Cara, eu vou te dar uma análise até um pouco mais científica. O indivíduo bateu a cabeça. Por que ele vai ter sono? Se ele tem um trauma, o corpo ele precisa de conter a aceleração. Concorda comigo que sempre que você tem uma lesão, seu coração acelera? Então, se você tem um trauma, um AVC, eu nem gosto de chamar de AVC, porque hoje a gente chama de AVE, acidente vascular encefálico. Porque o AVC é acidente vascular cerebral. Mas aqui em cima tem cérebro, cerebelo, bulbo, hipófise, hipotálamo. Onde que aconteceu o problema? Então a gente chama de encefálico, no encéfalo. Tá? Então a gente teve um AVC, um AVE. Qual que é a tendência natural da sono para diminuir o metabolismo? Porque se o metabolismo continua acelerado, ele continua jogando sangue para fora, que é o derrame. O corpo, naturalmente, ele vai ter uma resposta contrária para diminuir esse metabolismo para que a lesão seja menor. Então isso é uma resposta fisiológica. Você vai acordar o cara? Mantê-lo acordado? Deixa ele dormir. Só que você tem que saber fazer a monitoração. Se deu uma parada, você tem que entrar com a ressuscitação. E assim sucessivamente. Mas aí, volto lá. É uma questão mais técnica. Então, talvez essas histórias, mantenha acordado e tal, porque ele não sabe o que fazer. E acordado, ele sabe que o cara está vivo. Né? Mas ele pode estar dormindo e você fazer a monitoração sabendo que ele também está vivo. Aí depende de profissionais da área para lidar com isso. Então aqui pelo nosso bate-papo aqui a dica é conhecer essa legislação, conhecer do assunto, né, e se capacitar, é claro, às vezes não é capacitar para dar aquele primeiro, não é atender a pessoa para salvar a vida, mas ter controle da situação. Manter a pessoa viva. E aí o socorro especializado chega para fazer o que for necessário, ou se não é um trauma, onde você precisa fazer imobilização dessa vítima, porque acidente de trânsito, o indivíduo caiu, né, de altura, acima da altura do próprio corpo e tal, você vai precisar de mobilizar, dependendo do caso, em boa medida tem que mobilizar. Então você tem que aguardar com esta vítima no local. Mas, por exemplo, uma crise epilética passou, a crise você pode colocar no veículo e conduzir, não precisa ser imobilizado. Um AVC, um AVE, né, aconteceu, você põe no veículo e leva. Mas aqui, primeiro, você vai pegar o cara em crise e colocar no carro, não pode esperar a crise passar, tem que conhecer. Senão ele acaba fazendo esse movimento de carregar a pessoa em crise e pode agravar. Pode trazer problemas musculares e outros problemas em razão daquela remoção indevida. Né? Então, assim, para cada episódio, para cada cenário, para cada fato fortuito, é necessário o conhecimento para saber como lidar com ele. Eu aguardo o socorro, não aguardo, eu posso fazer a condução, não posso. E o que fazer aqui? Primeiro, para mantê-lo vivo, né? Dá para ele uma qualidade, por exemplo, até numa remoção. O indivíduo quebrou o braço. Eu tive poucos dias atrás um indivíduo que quebrou o braço na escola. Eu preciso chamar a SAMU para levá-lo para o hospital porque ele quebrou o braço e eu tenho certeza que foi só o braço? Não, mas eu vou dar ele uma qualidade. Eu faço uma tipóia, sabe? Eu vou dar ele um conforto para ele ser conduzido. Né? Em outros casos, vão chamar o SAMU porque não sabe como lidar e tal. Então vai depender. Alan, aqui uma aula, né? Alan é nosso cinegrafista aqui, gente. Allan Kardec, todo mundo conhece. Muito obrigado, tá, pela sua participação aqui no podcast. E já deixar aqui um convite para a gente falar um podcast inteiro sobre essas dicas
né, desse primeiro atendimento, né, e chamar essa turma para se capacitar e chamar as autoridades também para que atentem para essa lei, né, para os primeiros socorros dentro da escola, porque nós estamos lidando com vidas ali. Com certeza. Né, e diariamente. E a responsabilização é muito grande, né, desde o momento que você já conhece. E o diretor tem que conhecer a legislação, né, não só educacional, todas as legislações. Então, conheçam a Lei Lucas e, com certeza, procure uma empresa mais próxima de você, que tenha essa capacitação, né, cobrem os recursos para essa capacitação, que pode ser que as escolas também tenham algum recurso que pode ser utilizado para uma capacitação. Invista na vida. Sim. Tá? Muito obrigado, Elton, e prazer estar aqui no podcast Fala Professor com você. E muito obrigado mesmo. Sandro, obrigado eu, e sempre à disposição. Para mim é sempre um prazer falar sobre isso, né? É uma coisa que está no sangue, né? Mais ou menos uns 15 anos, então assim, cara, sempre um prazer, precisando, estou à disposição. E é isso aí que você falou, e para muito além de conhecer a legislação, você também já abordou isso. Conhecer a legislação sem aplicá-la pouco muda. A lei existe, não se cumpre. Quais são os riscos disso? Eu acho que, para muito além de conhecer a lei, eu preciso de ter uma percepção de risco. Porque eu tendo a percepção de risco, eu começo a, opa, isso aqui vai me trazer problema, eu preciso melhorar isso, vamos dar esse treinamento, vamos fazer isso. E fazer treinamentos processuais. Você faz um pacote e você vai ver que vai acontecer outras coisas. E a reciclagem dela é bianual, então a cada 2 anos tem que ser feito mesmo, sabe? E você vai incrementando isso de forma a preparar essas pessoas. E só para finalizar, né, para muito além desse cenário que nós estamos falando, de comércio, escola, shopping e tal, cara, nós temos família. Você tem filhos, eu tenho filhos, vou ter neto, né? Minha mãe está aí, até outro dia tinha avó, enfim, mas para quem tem pai, mãe, avó, tios, enfim, cara, as coisas acontecem e ou você lida com isso e talvez tenha uma perspectiva, ou então, infelizmente, ali vai ser o ponto final. Né? Então, assim, para muito além da legislação, acho que tinha que ser inerente a todos os cursos, todo mundo deveria saber, né, para ter essa cultura, de fato, essa cultura prevencionista. O Brasil precisa disso. Obrigado, Elton. Mais um podcast Fala Professor. Curtam e compartilhem lá no YouTube, nas nossas redes sociais. Valeu, um abração. Até o próximo episódio.